lá no Brasil, João Pessoa, algumas disciplinas aí como exposição em Gálatas, em Romanos, a história da interpretação bíblica também. Foi um tempo bastante abençoado ali e abençoador para a minha vida também. Me foi pedido para tratar da questão da vontade de Deus, que é um tema bem importante. Muitos cristãos lutam com como tomar decisões que glorifiquem a Deus em áreas como casamento, vocação, profissão e outras, né? Mas eu queria dar um passo atrás e oferecer aos irmãos e irmãs um tipo de estrutura pelo qual a gente pode de fato discernir a vontade de Deus. Me parece que muitos crentes, ao se preocupar com a questão da vontade de Deus, eles a tomam como alguma coisa pontual, isto é, eles têm um momento crítico de sua existência, eles passam um momento chave na sua vida, e ali eles vão se debruçar para tentar descobrir qual a vontade de Deus ali naquela circunstância, e se espera talvez um tipo de intervenção miraculosa, algum tipo de ação extraordinária de Deus que guie a vida daquele fiel ali naquele momento de decisão. Eu não vou negar que Deus possa fazer isso, mas à luz da Sagrada Escritura é sempre bom lembrar que sempre que Deus nos dá uma direção extraordinária, Ele vem a nós nos dando uma direção extraordinária, não é para boa coisa que vai acontecer mais adiante na frente da gente. Você pode ver isso, por exemplo, na vida de Gideão, na vida de Abraão. Sempre que Deus pontualmente opera ali de forma extraordinária, é porque Deus está preparando o seu servo para levar seu servo para uma situação muito complicada, uma situação muito difícil. Então, aquela experiência prévia que o servo de Deus teve com o próprio Deus, né? Uma experiência de, num belo dia, o novelo de lã acordar seco, e no outro dia o novelo de lã acordar molhado, é porque Deus mais adiante vai fazer aquele servo dispensar 90% do seu exército e marchar para o campo de batalha contra 135.000 amalequitas com 300 de Israel ao seu lado. Então, quando a gente pressupõe essas noções de que Deus pode vir a nós de forma extraordinária, ok, Deus pode vir, mas é sempre bom lembrar que quando Ele vem, é porque está preparando a gente para alguma questão maior mais adiante. Eu vou me debruçar então sobre as questões mais básicas aí de decisões, aqueles níveis mais elementares da nossa vida, como é que a gente pode, a partir de pensar cristamente, tomar decisões que sejam sábias e que honrem a Deus, que glorifiquem a Deus. Então o tema da minha palestra é a renovação da mente cristã. Eu queria começar lendo um texto. Aliás, só para vocês entenderem, eu vou começar de trás para frente. Geralmente começa-se com a leitura do texto bíblico, expõe-se o texto bíblico e termina-se com a conclusão. Eu vou terminar com o texto bíblico, que tem a ligação com a vontade de Deus, e vocês depois podem conferir se a exposição tem a ver com o texto bíblico e surge de fato do texto bíblico. Mas eu queria começar lendo uma citação de um homem chamado R. Ramírez, um escritor cristão que foi muito famoso no século passado, era amigo de C.S. Lewis, estudou com C.S. Lewis. Ele começa dizendo o seguinte: pensar de forma secular é pensar fundamentado em uma estrutura de referência fechada nos limites de nossa vida terrena, é conservar os cálculos enraizados nos critérios desse mundo. Pensar de forma cristã é aceitar com a mente todas as coisas como relacionadas, direta ou indiretamente, com o destino eterno do homem, como filho redimido e escolhido de Deus. A situação parece um pouco complicada no primeiro momento, mas Ramírez está dizendo que só há duas formas de pensar o mundo. Isso tem a ver com esse anseio, essa busca pela vontade de Deus. Ou se pensa de forma secular, enraizada no mundo, ou se pensa de forma cristã, focada em Deus e na sua revelação. A tragédia para nós, quando queremos buscar a vontade divina, é que muitas vezes, por não pensarmos como cristãos, ou como Ramírez aí diz, não pensarmos de uma forma cristã, nossa vida é toda fracionada. Então nós buscamos a Deus aqui na igreja, nós o louvamos como comunidade, nós levantamos nossas mãos a Ele, mas lá fora, no dia a dia, nós não conseguimos relacionar o que aprendemos aqui, os nossos valores e confissões que recebemos aqui nesse ambiente, com os desafios que temos lá fora.
Então, muitas vezes, o cristão acaba tendo uma vida dividida, fracionada, porque ele não consegue pensar de forma cristã. Ou, para usar uma expressão que eu vou usar daqui a pouco, que está presente no apóstolo Paulo, esse cristão não consegue pensar com a mente de Cristo. Logo, ele só vai pensar na vontade de Deus em momentos decisivos de sua vida. Mas ele, por exemplo, não tem problema nenhum em ser malandro no trabalho, em desrespeitar a esposa, ou até mesmo trair a esposa, ser viciado em pornografia. A esposa não tem nenhum problema em levantar as mãos aqui, adorar a Deus, maltratar seu marido, tratá-lo com frieza. O marido e a esposa não cuidarem dos filhos. O filho não vê nenhuma incompatibilidade entre adorar a Deus, louvar a Deus na comunidade e ter um comportamento desrespeitoso com os pais, negligenciar os estudos, etc. Ou no ambiente de faculdade, universidade, ele não tem nenhuma dificuldade de estar louvando a Deus aqui e abraçando premissas e valores anticristãos do ambiente universitário. Mas ele quer buscar a vontade de Deus, ele quer orientação para a sua vida. Só que ele não consegue pensar de mente cristã, com a mente cristã. Ele não tem a mente de Cristo. Logo, na hora de buscar a vontade de Deus, ele vai ter que tentar se escudar, ou vai ter que buscar apoio em um anseio por alguma experiência mística ou revelatória. Por quê? Porque ele, por não conseguir pensar com a mente de Cristo, não ter sido nutrido com a mente de Cristo, como Blamires fala, é a mente cristã, ele não consegue, de fato, relacionar todos os detalhes da vida com o senhorio de Jesus Cristo e com a revelação dele na sua santa palavra. Então, a frase aí do Blamires é um desafio para nós pensarmos de forma cristã. Então, quando a gente fala da vontade de Deus, antes de falar propriamente de como nós encontramos a vontade de Deus, nós temos que dar um passo atrás e pensar. Quando nos são colocadas opções na nossa vida, nós fomos capacitados a pensar essas opções com a mente cristã, com a mente saturada de Cristo, com a mente saturada da palavra. Esse é o ponto que Blamires diz. E uma questão interessante na citação dele é que pensar de forma cristã é entender que todo mundo está relacionado com o próprio Deus Criador, o próprio Deus que se revela. Então, essa é uma questão introdutória para a gente aí. Mas a gente só consegue pensar cristamente, ou só podemos pensar com a mente cristã, se formos de fato convertidos. Um homem, uma mulher religioso, mas que não tenha provado conversão, não tenha se convertido de fato, ele não consegue pensar de forma cristã. Ele pode ser legalista, ele pode ter um certo código de conduta com algum verniz cristão, alguma aparência de piedade, mas por não ter provado internamente uma mudança de mente, ele não consegue pensar de forma cristã. A palavra que a gente traduz aí como arrependimento e conversão é metanoia. Alguns de vocês já devem ter escutado essa palavra em sermões, estudos. Havia uma banda evangélica chamada Metanoia lá no Brasil tempos atrás, mas metanoia lembra que nós nos arrependemos da presença de Deus, nós mudamos nossa vida, nós nos aplicamos a ter uma vida mudada na presença de Deus, nós experimentamos um retorno, uma mudança para um outro tipo de existência quando somos atingidos pelo Evangelho. Mas a palavra metanoia, conversão, arrependimento, mudança de vida, também pode ser traduzida mais propriamente como mudança de mente. Quando Jesus então diz, é dito no Evangelho de Mateus, que o Senhor Jesus requer que toda a vida do cristão seja uma vida de conversão, Mateus capítulo 4, que é a primeira tese das 95 de Lutero, cita-se esse dito de Jesus, que Jesus está requerendo é que toda a vida do cristão seja uma vida de uma mente modificada, de uma mente transformada. Então, antes da nossa conversão, nós adorávamos ídolos mudos, nós éramos levados para cá e para lá por ídolos mudos, nós servíamos nossos baixos instintos, aí atingidos pelo Evangelho, nós nos convertemos, nós nos arrependemos dos nossos pecados passados, nós repudiamos os nossos pecados passados, temos tristeza por eles, e não só experimentamos esse quebrantamento, mas nós mudamos a nossa forma de pensar. Nossa forma de pensar é transformada. Então, a mente renovada começa a ser formada na conversão. Há um contraste, então. Nossa antiga perspectiva,
nos levava a sermos moldados pelo mundo, uma expressão que aparece na Bíblia. E quando essa expressão é usada de forma negativa, por exemplo, em 1 João, mundo ali significa um sistema que é hostil a Deus, o que a gente chamaria hoje de uma ideologia contra Deus, um sistema de pensamento contra Deus. Então, antes da nossa conversão, nossa mente era cativa ao mundo. Nós buscávamos as alegrias, os prazeres, os contentamentos supostos oferecidos pelo mundo. Agora, com a conversão, nós nos voltamos agora, nos aplicamos a buscar a vontade de Deus dia após dia. Então, quando a gente pensa na mente cristã, que é a questão maior da busca pela vontade de Deus, nós temos que lembrar que só conseguimos ter a mente de Cristo, ou pensarmos de forma cristã, se nós provamos conversão. Uma questão muito importante para nós aqui, especialmente num tempo como no Brasil, em que o cristianismo se tornou popular, né? O nosso presidente foi batizado no Rio Jordão tempos atrás, lá em Israel. Ele fala de Deus, as pessoas falam de Deus, cristãos são colocados em ministérios. Em tempos assim, pessoas abraçam o cristianismo, não porque eles creem em Jesus como único Salvador, eles querem se render ao senhorio maravilhoso de Jesus, mas por cálculo político, porque se tornou pop ser cristão. Essa pessoa nunca vai conseguir pensar com a mente de Cristo, ela nunca vai conseguir pensar cristamente, ou como cristão. Ela só consegue pensar, ou consegue interpretar tudo que ocorre ao redor dela por meio da conversão. Portanto, se quisermos viver corretamente, temos que pensar corretamente. Se quisermos pensar com integridade, precisamos ter uma mente renovada que não seguirá o mundo, mas a vontade de Deus. Então, esse é um ponto importante aí quando a gente pensa na conversão e na necessidade de pensarmos de forma cristã. Ainda nesse ponto, a gente pode lembrar na Sagrada Escritura que nós, cristãos, somos exortados a nos render a Deus. E essa rendição a Deus é resposta a tudo que Deus nos deu em Jesus Cristo. Deus tinha um único Filho, seu eterno Filho, o Filho do seu amor, e Ele entrega esse Filho como um holocausto suficiente para perdoar todos os nossos pecados e nos reconectar consigo mesmo. Se Deus nos entregou aquilo que Ele tinha de mais precioso, o seu próprio Filho, que é Deus junto com Deus, o que nós não ofereceremos a Deus então? Logo, Paulo vai nos exortar a que, em gratidão pelas misericórdias de Deus, a gente apresente nosso corpo, isto é, o ser humano inteiro, não apenas a matéria, mas tudo que nós somos, da forma mais profunda, como sacrifício vivo, santo e agradável e culto racional. Paulo está dizendo isso em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Logo, nós só temos duas alternativas para servir a Deus. Uma, que infelizmente a gente vê presente no nosso meio, é nos amoldando ao mundo com seus padrões, seus valores e seus alvos. E isso é um problema sério dentro de nossas igrejas. Vários dos momentos tensos que temos na igreja se dão por razões disciplinares. Quando cristãos, alguns até mesmo em posição-chave dentro da igreja, amoldados a uma forma de pensamento estranha à Bíblia, eles assumem posições controversas na igreja, alguns vão cometer pecados, até pecados grosseiros. Por quê? Porque eles professaram a fé em Cristo, mas eles continuavam moldados, presos dentro de uma forma que é anti-Deus. A segunda opção é não nos conformarmos com esse mundo, mas sermos transformados, convertidos pela renovação da mente, a fim de discernirmos a boa e perfeita vontade de Deus. De novo, o ponto aqui é, a gente só pode tomar decisões sábias e que honram ao Senhor por meio da mente cristã, mas só conseguimos pensar de forma cristã se nós formos transformados pelo Espírito, se nós nos convertemos a Deus, se abandonamos o culto de ídolos mudos e abraçamos o culto ao Deus vivo. Então essa é uma questão básica. A conversa de buscar a vontade de Deus é uma conversa legítima para cristãos. E somente cristãos convertidos e transformados conseguem, aplicando a sabedoria dada na Escritura, tomar decisões que honrem a Deus e espelhem a própria vontade de Deus. Então esse é um primeiro ponto importante aí
quando nós pensamos na mente cristã. Uma definição, então, do que é mente cristã, para tentar ajudar a gente aqui. A mente cristã age com base na crença de que existe um Deus que não apenas está presente, como também se revela na Escritura Sagrada. E essa é uma questão básica para nós aqui. Algumas vezes, cristãos ficam com vergonha da sua fé. Mas conversa com incrédulos um pouquinho. Como é que eles percebem o mundo? Como é que eles constroem uma estrutura? Como é que eles têm um óculos de interpretação do mundo? Eles, numa conversa mais séria, eles vão deixar evidentes para nós que pode ser um tipo de experiência mística que ajuda-os a ter uma certa visão do mundo. Outros vão falar dos poderes da razão. Outros vão falar de algum tipo de experimento que leva-os a interpretar corretamente o mundo. Nota que todas essas formas, esses óculos de interpretação do mundo, para os não cristãos, está centrado no próprio ser humano. Aí a gente nos espanta que hoje o relativismo está na ordem do dia. Para o cristão, Deus está acima da gente. Deus é maior do que todos nós juntos. E Deus vem a nós. E Deus se comunica, Deus se revela. E se revela na Sagrada Escritura. Essa revelação é aberta a todos nós juntos. Qualquer pessoa pode conhecer mais a Deus e ter sua mente renovada e fazer escolhas que honram, tomar decisões que honram a Deus por meio dessa revelação. Aí a minha pergunta que eu geralmente levanto é o seguinte: o que no final é mais racional? Confiar em supostos poderes do ser humano para interpretar o mundo, seja razão, seja experiência, seja intuição, ou crer que há um Deus Criador, Todo-Poderoso, e que vem a nós e se comunica a nós? O que é mais racional no final? Então, a mente cristã, ela age, ela opera na confiança de que há um Deus, e esse Deus se revela, esse Deus se comunica. Qualquer pessoa pode entender quem é Deus, pode conhecer quem é Deus, e pode buscar viver e fazer a vontade desse Deus de tal forma que Ele é glorificado. Logo, para glorificarmos a Deus, é necessário termos uma mente cristã, e olha o destaque aí, uma mente que está cativa à verdade bíblica e que consegue pensar a partir dessa sobre dilemas atuais, decisões importantes, momentos tensos da nossa vida. O cristão, então, que provou arrependimento, conversão, provou essa mudança de mente, a mudança de um culto a ídolos mudos para o Deus verdadeiro, é alguém que quer glorificar Deus e por meio de uma mente saturada da Sagrada Escritura, saturada de verdades bíblicas, que logo pensa o mundo a partir dessas verdades bíblicas. Presta atenção então para você não perder o lance aqui. Há muitos cristãos, talvez vários aqui entre nós, nós pensamos o mundo de forma dividida. O que fazemos aqui é muito bonito, muito tocante, aquece o coração, mas lá fora, o que nós experimentamos lá fora não tem relação com o que nós aprendemos aqui. Isso é pensar de forma secularizada. Isso é pensar de forma fracionada e dividida. Na verdade, a proposta da Sagrada Escritura é que o que nós recebemos aqui dentro nos nutra, sature nossa mente, nosso coração, de tal forma que tudo que se passa ao nosso redor lá fora, todos os nossos relacionamentos, tensões, lutas, o que acontece no mundo noticiário, seja filtrado, seja analisado por uma mente saturada da verdade bíblica, da verdade que é dada na Escritura e é dada para todos nós, não é só para uma elite, ok? Nossa verdade não é esotérica. Eu recebi revelação e eu tenho o monopólio da revelação, e vocês têm que aceitar pela fé a minha revelação autorizada. Não é isso que a gente aprende na Bíblia. A Bíblia é um livro aberto, dado a todos. Aliás, a Bíblia foi dada originalmente para pessoas com pouquíssimo refino intelectual e pouquíssima sutileza filosófica. Tratadores de ovelhas e gado, gente que trabalhava no campo, donas de casa, gente que arava a sua terra, soldados do campo de batalha, homens e mulheres simples. Eles receberam essa revelação primeira. Então essa revelação que é dada para nós alcança o douto, mas alcança o simples, de tal forma que todos somos juntos desafiados a aplicar essa revelação a tudo que se passa ao nosso redor.
Os Guinness, um apologista famoso, ainda vivo, ele diz o seguinte: pensar de modo cristão é o pensamento por parte de cristãos sobre toda e qualquer coisa de maneira coerentemente cristã, de modo, presta atenção, de modo formado, direcionado e restringido pela verdade da palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. Como é que uma pessoa convertida de fato, que experimentou arrependimento, que se coloca agora debaixo desse Deus Todo-Poderoso que se revela, que começa a buscar essa sabedoria que vem da Escritura, ele pode tomar decisões que sejam contrárias à Escritura? Mas os pastores aqui devem compartilhar, devem ter tido experiência que a pessoa jura para você no gabinete pastoral, no aconselhamento pastoral, ela está numa situação de pecado, ela está traindo a esposa, ou está traindo o marido, e ela ainda diz para você: não, mas eu tenho paz no coração. Não, isso é da vontade de Deus que eu tenho a felicidade. Mas a Escritura preceitua outros valores. A Escritura nos dá uma outra forma de interpretar o mundo. O que se passa nesse dilema? O pastor tentando convencer o membro da igreja da loucura da posição dele. Muito provavelmente, esse membro da igreja não é convertido de fato. Ele não provou uma experiência de conversão de fato. Ele revela isso pela vida dividida dele. Aqui ele louva a Deus, aqui ele levanta as mãos. Mas lá fora, ele maltrata a esposa e a traiu. Ou a esposa desrespeita o marido e abandonou o marido ou traiu o marido. Mas a pessoa acha, cheio de justificativa: eu mereço ser feliz. Eu mereço isso. Deus não pode ser contra a minha alegria e felicidade. Mas o que os mandamentos falam de proteção ao casamento? Da durabilidade do casamento. Então, a questão da vontade divina aí está ligada diretamente à conversão na mente cristã, a ver o mundo de forma unificada e não fracionada e dividida, como os próprios incrédulos costumam fazer. Então, como Guinness diz, pensar de modo cristão é interpretar tudo que ocorre ao nosso redor de uma forma coerentemente cristã. Relacionamentos pessoais, relações de trabalho, relações de amizade, escolhas profissionais e assim sucessivamente. Outro ponto aí, o ponto número 3. Nós somos então chamados a buscar essa mente cristã se somos cristãos de verdade. Se nós provamos conversão, provamos essa transformação interna que vem do Espírito Santo, todos nós juntos aqui somos chamados a ter uma mente cristã, que é uma mente renovada e que capacita o cristão a discernir e aprovar a vontade de Deus, transformando sua conduta. Então, a proposta aqui não é pensar a vontade de Deus como uma questão pontual. Estudar a Bíblia, ter amizade com os obreiros da igreja, tentar aprender sabedoria com eles, nunca foi uma prioridade, nunca foi algo central, mas aí agora a pessoa tem que decidir qual universidade vai escolher, qual trabalho ela precisa buscar, qual a sua vocação, aquele sentimento de alegria que Deus dá quando a gente está fazendo um certo trabalho, aí que ela vai pensar a vontade de Deus. Só que ela, em vez de aplicar a mente cristã, interpretar aquilo que está diante dela, a relação dela com a vontade de Deus é de urim e tumim. Ela quer que Deus dê uma ajuda ali, adivinhando, levando ela a adivinhar qual porta, a porta A ou a porta B que ela tem que entrar. Não é assim que a situação rola. Na verdade, essa noção é muito mais pagã do que cristã. A noção cristã de vontade divina é a mente saturada da Escritura, nos leva a sermos homens e mulheres sábios que tomarão decisões, farão escolhas morais e profissionais e afetivas calcadas na palavra divina e de tal forma que Deus também é glorificado. E isso se reflete em toda a nossa conduta, toda a nossa forma de ver o mundo. Portanto, precisamos não apenas de uma mente renovada, mas aquilo que Paulo chama de mente de Cristo. É uma expressão muito bonita essa. Os antigos falavam da imitação de Cristo, o famoso livro de Tomás de Kempis, lá do século XIV. A ideia de que, na medida que nós somos nutridos pelos sacramentos, nós recebemos mais de Cristo, mais Cristo é formado em nós, mais os incrédulos veem Cristo em nossa vida, nosso procedimento, nossa face, nossa alegria diante dos
terrores do mundo, etc. e tal. Só que a ideia da mente cristã também é algo acima do que a imitação de Cristo. É pensar como Cristo. A palavra é a palavra de Cristo. Quanto mais a gente a conhece, quanto mais nossa vida é saturada pela palavra, mais nós somos capacitados a pensar o mundo pela mente de Cristo, ou com a mente de Cristo, e mais tomaremos decisões segundo a mente de Cristo. Essa mente de Cristo, ela é gradativamente formada em nós pelo Espírito de Cristo. Outra expressão interessante, Paulo, aliás, em Romanos 8, 9, ele chama o Espírito de Cristo e mais adiante Espírito de Deus. E é o Espírito Santo que ajuda-nos a crescer de tal forma que essa mente cristã, essa forma de pensar cristã, que é a mente de Cristo, começa a ser formada na gente. E na medida que nós estudamos a palavra de Deus, nos submetemos a mente conscientemente ao domínio de sua autoridade, então aí nós temos formada gradativamente essa mente de Cristo. Então, se de um lado nós só podemos ter a mente de Cristo, voltar um pouco, né? Primeiro, nós precisamos da mente de Cristo para tomarmos boas decisões, para fazermos a vontade perfeita e pura de Deus nessa existência. Nós só conseguimos ter essa mente de Cristo, só conseguimos pensar em categorias cristãs se provamos conversão de fato, se somos transformados de fato, se nós nos arrependemos da nossa vida passada e abraçamos com paixão as glórias da vida futura. Uma vez sendo convertidos, nós que precisamos pensar de forma cristã, somos agora equipados pela revelação de Deus da Escritura a interpretarmos o mundo como cristãos, a pensar o mundo em categorias cristãs. Isso é a nossa necessidade, e nós crescemos nessa interpretação do mundo com a mente de Cristo, ou com a mente cristã, por meio do Espírito Santo agindo na palavra, agindo na comunhão. Por isso que cultos significativos são tão importantes para a gente. Nós temos um culto por semana às vezes. Alguns de vocês trabalham aí 10, 12 horas diárias. É necessário chegar aqui no domingo e ter um culto que realmente seja significativo. Boa música, bem preparada, bem escolhida, músicas que a gente possa dizer, olha, nós estamos falando entre nós aqui, cantando com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cristo está sendo formado entre nós, como Paulo diz em Colossenses 3. Nós estamos sendo cheios do Espírito. E aí vem a pregação da palavra e arrebata a gente, toma a gente, comove, quebranta, dirige. Amém. Isso que vai nutrir a gente a ver o mundo de forma unificada. Isso que vai ajudar a gente a interpretar todo mundo pela ótica da mente de Cristo. Deixa eu agora problematizar ou tornar o tema um pouco mais polêmico aqui, um pouco mais denso. Na Sagrada Escritura a gente aprende que a fé cristã é mais do que o relacionamento pessoal com Jesus. A gente assusta, né? É mais do que uma expressão de piedade pessoal. O cristianismo é mais do que frequência à igreja, é mais do que estudo da Bíblia. O cristianismo é maior do que obras de caridade. O cristianismo é maior do que discipulado, mais do que acreditar no sistema de doutrinas. Glauber mencionou que eu escrevi uma teologia sistemática, um comentário ao Credo dos Apóstolos, mas o estudo doutrinário não é fim em si mesmo. Estudar a doutrina não é abraçar valores filosóficos. O cristianismo, então, é mais do que todos esses pontos elencados aí. Relacionamento com Jesus, piedade pessoal, frequência à igreja. O cristianismo genuíno, olha só, o cristianismo genuíno é uma maneira de ver e compreender toda a realidade. É uma visão de mundo, é uma cosmovisão. Ok? Então vamos voltar ao início aqui. O crente, ele é chamado a ver o mundo de forma unificada. O crente verdadeiro, ele não pode ver o mundo de forma fragmentada. Ele só consegue ver o mundo de forma unificada, como um todo que procede do único Deus Criador, por meio da conversão, da transformação que o Espírito opera no seu coração. Uma vez sendo convertido, ele abraça agora o que a gente chama da mente cristã. Ele é chamado agora, o cristão, todos vocês são chamados junto comigo a pensar como Cristo. A gente pensa como Cristo, nutrindo a nossa mente e nosso coração com as palavras de Cristo da Sagrada Escritura. Ok? Só que agora a gente é chamado a pensar cristamente toda a realidade, todo mundo.
E aqui a gente começa a entrar na questão da vontade de Deus. Eu devo ver filme A? Por que eu não posso ver o filme B? Escutar música do mundo é pecado? E uma festa, certa festa é pecado? Eu posso ir ao teatro? Alimento? Qual eu posso comer, não posso comer? Bebida? Abstinência, que a Bíblia ensina? Moderação? Nós só conseguimos responder esses dilemas ao entender que o cristianismo é mais do que relacionamento com Jesus, piedade pessoal. O cristianismo é uma forma de ver todo mundo de forma integrada. Eu acabei de lecionar um módulo sobre João Calvino, e Calvino tem uma frase muito bonita no livro 2 das Institutas, que ele diz o seguinte: quando você comer um bom prato de comida e beber uma boa bebida, você tem que lembrar que Deus fez aquilo para o seu prazer e para o seu deleite. Isso é uma forma cristã de experimentar o mundo e ver o mundo. Um prato de comida bem feito, ou perceber que aquele prato foi bem feito, você glorifica a Deus por causa daquele prato de comida bem feito, aquela comida saborosa, essa é uma forma cristã de ver o mundo. Você escuta uma música, e essa música comove você, ou te dá energia, mesmo a música secular, essa é uma forma cristã de ver o mundo. Você recebe aquela música com alegria e gratidão, na medida que ela comove, toca você, inspira você a fazer uma outra arte. Ok, essa é uma forma cristã de ver o mundo. Debate-se política? Ok, tem que se debater política por meio de uma visão de mundo cristã. Vai se debater economia? Também tem que se debater economia por uma ótica de mundo cristão. Vai se falar de casamento? Nós precisamos falar de casamento por uma ótica cristã. Pensando em casamento, então, como é que o casamento pode dar certo se os cônjuges partilham valores diferentes? A gente não precisa de um fenômeno místico para entender o que é óbvio na Sagrada Escritura. É só uma questão prática. Como esses cônjuges com visões de mundo religiosas ou religiosas diferentes, visões de mundo diferentes, eles vão educar seus filhos? Como é que eles vão lidar com momentos de crise? Será que o marido não crente vai ficar do lado da esposa quando descobre que a esposa tem um problema no ovário ou um câncer? Será que esse marido não cristão vai perseverar do lado dessa mulher? Será que a mulher vai ser leal ao seu marido quando ele tiver alguma doença, ele sendo crente ou não crente, e ela tem as suas tentações? Como é que ela vai lidar com isso? É uma questão que é colocada diante de nós pela Sagrada Escritura. Diferenças abissais como nesse nível existencial já revelam que um casamento entre um cristão e um não cristão não procede de Deus. Mas fulano ou fulana experimentou lá a conversão do marido. Ok, é a exceção à regra. Exceção, ponto. E isso é uma questão básica para a gente. O desafio para aqueles que querem pensar de forma cristã, que deveria ser a alegria de todo crente, é ver todo mundo como um sistema unificado. É ouvir, por exemplo, os ventos dos bambuzais, aquele barulho, e glorificar Deus por causa daquilo. É ver um jardim bonito e você louvar a Deus pelo degradê ali dos verdes do jardim. Celebrar a diversidade de Deus. Isso é pensar o mundo de forma cristã. É ver toda a realidade como unificada. Porque antes de ser redentor, nosso Deus é criador. Ele criou toda a criação. Para nós, a criação não nos é estranha. Rejeitar a criação é coisa de herege. Ok? Paulo vai rejeitar esses em Colossenses, 1 Coríntios. João vai rejeitá-los em 1 João. Negavam que Cristo veio na carne, porque a carne é má, então é impossível que o Salvador venha, assuma a natureza humana. O cristão não. Deus é o Criador. E a gente aprende de Gênesis que tudo foi criado bom, e os seres humanos, homem e mulher, com suas diferenças físicas, psicológicas, foram criados muito bons com a coroa da criação. Ok? Vamos continuar então. Mente cristã e realidade. Então, nosso desafio é ver e compreender toda a realidade, é ter uma visão de mundo que honre a Deus. E essa visão de mundo cristã pode ser resumida em 3 palavras-chave, bem simples aqui, ok? Todo mundo vai entender aqui. Nossa Bíblia tem 66 livros,
e a gente oferece aqui um pequeno resumo de toda a Bíblia, bem simples. Quais são as palavras-chave aí? A primeira palavra-chave é criação. Deus criou o universo e a vida humana. Tudo foi criado por esse Deus. Ele deu uma palavra e tudo se fez. No seu dia, como diz Gênesis 2, tudo veio à existência, pela obra do seu poder. Você já refletiu sobre essa verdade? Toda a criação veio à existência por ordem divina. A gente vai descobrir que no Antigo Testamento Deus dava dons artísticos para que, por exemplo, o tabernáculo fosse criado. E nós rejeitamos a arte hoje. E aí? Tudo foi criado por Deus. Deus criou todas as coisas e criou tudo bom e criou o ser humano muito bom. Então, aqui nós temos Gênesis 1 e 2, ok? A segunda palavra importante aí é queda. Alguma coisa mudou. O mundo não era para ser do jeito que é aqui, do que nós experimentamos hoje. O pecado entrou na criação e o pecado arruinou a boa criação divina. A boa criação divina é como um vitral quebrado e fracionado e partido. Você vê os pedaços do vitral, você consegue ver beleza ali, mas ele não faz mais sentido porque ele está todo fracionado e quebrado. O pecado bagunçou a criação. Isso é instintivo na gente. Quando o mal atinge a gente, nós temos uma reminiscência de que já houve um tempo bom para a gente. Um filme que eu vi há muito tempo atrás, é um diálogo bem interessante. Um homem branco tem que cortar caminho pela cidade de Los Angeles, num blackout, e ele vai passar por um bairro muito violento, e o carro dele quebra perto de uma gangue, e essa gangue é composta de negros, e eles vêm na direção desse homem de forma muito ameaçadora. Ele já tinha ligado para o reboque tentar salvá-lo ali, e ele está tentando ali literalmente salvar a sua vida e o seu carro, quando o reboque chega e um outro negro desce do reboque. O negro para o reboque, perto do carro, e começa a preparar para guinchar o carro. Aí a gangue vira para esse homem e diz: ô malandro, você não está vendo aqui? A gente chegou primeiro, o carro é nosso. Aí o motorista do reboque puxa a roupa dele, o casaco dele, está com uma arma, uma pistola automática, e diz: olha, eu posso usar isso aqui em vocês, mas vocês já pensaram que não era para ser assim? Por que vocês não ajudaram esse homem aqui? Está em nossa constituição, de todo ser humano, a noção de que o pecado não é a realidade última e derradeira. Há uma outra realidade que é idílica, que é bonita. Nós não experimentamos, mas alguma coisa em nosso inconsciente diz: olha, o mundo já foi melhor. Essa é a conversa entre nós mais velhos. Nós experimentamos década de 80 e 90, e a gente vê agora a falta de sentido, a anomia do mundo contemporâneo. Olha, as coisas já foram melhores, já foram mais simples. Alguma coisa mudou. Esse tipo de reação, que até mesmo o incrédulo tem, isso é instintivo do fato de que Deus criou-nos a todos, e criou-nos com algum tipo de memória de que o mundo já foi melhor. Quer ver como a gente aplica a mente cristã? Aqui é um ponto. Pensa em música popular. Legião Urbana, por exemplo. Desculpa, minhas referências são da década de 80, ok? Mas pensa em uma música como Índios, do Legião Urbana, para os brasileiros aqui que experimentaram a década de 80. Se você notar aquela música, que é uma música secular, cujo poeta foi educado como cristão, mas terminou sua vida em ruptura com o cristianismo, ainda que lamentando seu final de existência, mas o final da vida dele era de ruptura com a fé cristã. Quando você pega a música Índios, ela retrata uma noção de paraíso e a entrada do pecado no paraíso, mas não de redenção. O não cristão não consegue experimentar essa terceira palavrinha. Ele não consegue, ele sabe que ele precisa de algo que o tire do dilema que ele vive, mas ele, porque não tem revelação da redenção, ele não sabe como sair desse dilema, mas ele, em alguma medida, ele tem na memória dele: opa, já tivemos um bom tempo, mas está tudo bagunçado aqui, tudo confuso, eu não sei como sair dessa, estou preso nisso. Aí tem a terceira palavra, né? Primeira palavra, criação, resume Gênesis 1 e 2. Toda a criação feita por Deus, boa, o ser humano criado por Deus, sua imagem e semelhança,
Muito bom. Aí Gênesis 3, nós temos a bagunça entrando na criação. E essa bagunça vai até Gênesis, Apocalipse 20. O mundo foi bagunçado. Algo entrou no mundo que divide, fraciona o mundo. Violência, lutas, tensões sociais, tensões sexuais, guerras entre homens e mulheres, tudo começando com a queda de nosso primeiro pai, Adão, lá no paraíso. Mas, terceira palavrinha, redenção, já está presente em Gênesis 3, quando é prometido por Deus à mulher que do descendente dela virá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, ainda que ferido no calcanhar. Você tem um evangelho pequenininho, em miniatura, em Gênesis 3. Então, ao mesmo tempo que o pecado entrou no mundo, Deus age imediatamente para resgatar e redimir o gênero humano. Só que a gente só entende essa noção de redenção pela Sagrada Escritura. Falava ontem em outra igreja, na sexta-feira da Paixão, quando cristãos relembram da morte vicária de nosso Salvador, que instintiva ao ser humano a noção de redenção. No Brasil, nas madrugadas, pessoas colocam despachos nas encruzilhadas, colocam despachos nos cemitérios, eles estão tentando oferecer um sacrifício para aplacar a divindade. Mas a autorredenção nunca é redenção, porque nós não conseguimos transcender o nosso pecado. Nós ofendemos um Deus que é imortal, que é eterno. Nós somos passageiros, temporários, marcados pela finitude. A gente não tem como sair dessa tensão. É necessário que o Deus homem, que o imortal serviço da imortalidade, para oferecer um sacrifício que tenha valor eterno, imortal. Daí o sacrifício de Cristo ser único e nunca mais precisar ser repetido e ter valor para antes da vida dele e para depois da vida dele. Nós somos alcançados por esse sacrifício aqui. Nós só entendemos isso por meio da divina revelação da Escritura Sagrada. Então, entre Gênesis 3 e Apocalipse 20, nós temos queda e redenção, essas duas realidades lutando desse lado da existência. Esses temas bíblicos vão ajudar a gente a interpretar o mundo. Alguns de vocês gostam de filmes, mas qual é o critério para escolher bons filmes para você assistir? Você tem pouco tempo, você trabalha, você tem filhos, você tem esposa, marido, você tem igreja. O entretenimento é uma área importante da nossa existência. Deus nos criou também como seres que se alegram, que se entretêm, que brincam, que riem. Como a gente vai escolher filmes? Os filmes, os desenhos, os livros, os mangás têm que ser escolhidos por nós. Isso é parte da mente cristã da vontade de Deus, tendo essa realidade de criação, queda e redenção. Eu falo para a minha comunidade, eles gostam de ver filmes, eu gosto de ver filmes, a gente fica recomendando filmes do grupo da igreja. Aí eles perguntam: Frank, você gostou de tal filme? Eu digo: sim. Ah, ok, beleza. Você gostou de outro filme? Não. Por que não? Porque nesse filme não teve redenção. Por que eu vou ver um filme em que o mal triunfa? O mal já é presente em nossa existência. Por que eu vou gastar em tempo, então, vendo um filme em que valores éticos e morais são ambíguos? Em que o personagem não é bem bom e mal? Isso é um desafio aqui para o Japão. A noção de bem e mal não é uma noção muito clara aqui. A noção de que bem e mal se interrelacionam é mais presente aqui nesse país. Mas nós somos chamados a pensar, tendo a mente cristã, em termos claros de que o bem é bem, o mal é mal e o bem vai triunfar sobre o mal. E a gente aplica isso. Não é questão aqui de precisar orar. Eu vou ler tal mangá, eu vou ver tal filme, eu vou escutar tal música. A música secular é música de entretenimento, é uma música para dar alegria para a gente, etc, etc. Por que eu vou ouvir uma letra que rebaixa a mulher quando a Escritura lembra que a mulher é tão digna diante de Deus quanto o homem? Agora, do outro lado, há músicas que vão celebrar o amor romântico, paixão verdadeira, e essas músicas refletem valores como criação, queda e redenção. O amor entre um homem e uma mulher foi redimido. E mesmo composta por um incrédulo, a gente pode ouvir aquela música e se alegrar com aquela música. Nota, eu não estou aqui para oferecer respostas simples ou fáceis para vocês.
O desafio para nós aqui é, convertidos e exortados pela Escritura, encher a cabeça e os afetos e o coração da Sagrada Escritura e pensar todo mundo a partir dessa estrutura. Um amigo meu apanhou muito nas redes sociais porque criticou um filme. Eu diria que se ele tivesse aplicado essa estrutura ao filme, a crítica dele teria sido muito mais eficaz, em vez de pontuar elementos negativos naquele filme. As pessoas perguntam na minha igreja: você está assistindo essa série? Eu digo não. Mas por quê? Porque tem muito sexo? Não, porque nela não há valores morais claramente delineados e não há noção da redenção final. Vários de vocês devem ter visto aqui, assistido, por exemplo, a grande obra de Tolkien, Senhor dos Anéis. Todo fuso horário ainda. Mas é isso aí. Nota, Tolkien era cristão. Diferente de C.S. Lewis, ele não queria pregar, ele queria fazer uma obra de arte. Em Crônicas de Nárnia fica bem evidente os valores cristãos, Aslan é Cristo, etc. O Tolkien não, ele tinha uma perspectiva um pouco diferente. Mas olha que legal, se você não tem em Senhor dos Anéis um único personagem que seja Cristo, Cristo é deduzido de múltiplos outros personagens. Aragorn destaca o elemento de Cristo, o Gandalf destaca outro elemento de Cristo. A igreja, você vê na comunidade que vai fazer uma aliança para buscar o anel, e você tem ali anões, humanos, elfos, homens de toda raça, tribo, língua e nação juntas para buscar o anel. Você não vê esses personagens se desesperando no meio do filme. Por quê? Porque ainda que não seja evidente, há um conceito de providência divina, que há uma mão poderosa guiando todos os eventos. Então você não vê aqueles personagens, eles choram quando aparentemente Gandalf morre, mas eles não estão desesperados ao ponto, sem esperança ao ponto de achar que os de Mordor vão vencer no final. E há uma noção de que a vitória vai ocorrer no final, o mal vai receber o seu pagamento. Há uma noção, no final da história, de que o mal vai ser banido da Terra-média. Isso é intensamente cristão, ainda que não pregue, ainda que os valores nossos não sejam explicitados claramente ali. E o mais surpreendente é notar que incrédulos têm mais paixão pela obra do Tolkien do que cristãos. É triste isso. Mas é parte também da providência divina de que Deus usa esses livros, às vezes para refrear pecado, para despertar em outro senso de beleza, mesmo não cristãos. Então, para nós aqui, o desafio é nutrindo a mente e os afetos e o coração com a Sagrada Escritura, com os valores da Sagrada Escritura, com a estrutura de interpretação do mundo, a gente começa a fazer a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Mais uma vez, eu não quero negar que Deus não possa pontualmente vir a nós e por meio, usando talvez um irmão, uma irmã mais experiente, usando algum fenômeno místico, levar-nos a certas situações. Isso acontece algumas vezes com missionários e missionárias que vão para outro país, e Deus dá a elas alguma experiência extraordinária que vai guiar aquela pessoa para aquele país estranho. Ela tem que aprender uma outra língua, aprender outra cultura, vir amar outro jeito de perceber o mundo. Mas no dia a dia, que nós estamos sendo desafiados o tempo todo com situações e vivências e sons, imagem, uma mente saturada que ajuda-nos a viver de forma que agrada a Deus, de forma que glorifica a Deus e nos ajuda a tomar decisões morais corretas, marcadas por temor a Deus e por sabedoria. Em outras palavras, ao meditar nesses três vocábulos, a gente aí tem uma estrutura que nos ajuda a comparar e contrastar as ideias e filosofias presentes no nosso meio. Por exemplo, a gente, numa conversa com incrédulos, a gente pode perguntar para ele: de onde nós viemos? Quem nós somos? O que aconteceu de errado com o mundo? Como isso pode ser consertado? Por exemplo, você conversa com alguém politizado que seja ateu, ele vai ter resposta para essas três questões. Mas, aí você pode tentar explorar se essa pessoa vive de acordo com os valores dela.
Se ela não consegue viver de acordo com os valores dela, o que você pode começar a tirar o telhadinho dela e desafiá-la a respeito à fé cristã. Como a pessoa que não crê em um único Deus, e num Deus que se revela, pode amar de verdade? Eu perdi a amizade de um amigo ateu por conta disso. Um dia lá ele veio para cima de mim, muito militante, né, e falando da visão dele de mundo, que é difícil crer em Deus, que realmente assim, na perspectiva dele, não há como comprovar a essência divina. Aí eu perguntei para ele: você ama? Ele tomou um susto. Você ama sua noiva? Você ama seus parentes? Aí ele: como assim? Defina para mim amor. Porque você, já que você não crê que existe Deus, que Deus é o que te criou e te formou, por que você não, o que você experimenta ou de experimentar, não é definido em termos, então, por exemplo, de sinapses elétricas do corpo, como reações químicas ao próximo? Por que você está dizendo que você ama? Só pode dizer que ama quem crê que há um Deus soberano e que ama e que derrama esse amor. Esse amor é mensurável, não é mero sentimento, é um amor que se dá, um amor que se entrega. Não há maior amor do que esse, de que alguém dá a sua vida pelo seu amigo. O cristão então pode dizer que ama. Eu posso dizer: eu amo minha esposa, eu amo meu filho, eu amo a vida. Por quê? Porque ao crer em Deus, que é amor, a gente pode não só experimentar, mas conceituar. O ateu não. Aí esse rapaz ficou chateado comigo e nunca mais falou comigo. Ok, tudo bem, faz parte. Então, quando a gente pensa nessas três palavrinhas, a gente começa a notar que todas as pessoas têm uma visão de mundo também. A mente dessas pessoas, então, entenebrecida, como diz o texto sagrado, lá em Efésios 4, eles vão interpretar o mundo sob outros valores. E, mais uma vez, o trágico é quando pessoas que professam a fé cristã não conseguem pensar o mundo de forma unificada. A mente delas é dividida. A mente delas ainda não é cativa ao senhorio de Cristo Jesus em todos os níveis. A cosmovisão cristã provê uma maneira coerente e racional de ver no mundo, incluindo todas as esferas da criação, da política à educação, passando pelas artes, até mesmo ciência. Eu trabalho guiando grupos pelos países da Europa, e um dos pontos muito legais desses momentos é levar pessoas para grandes museus, os crentes lá, que alguns não crentes, inclusive, que viajam, né? Mas levar essa turma toda para um museu bem bonito, bem bacana, e começar a mostrar para ela, por exemplo, o impacto da arte na cultura. O Rembrandt, ele era cristão, ele pintava para a glória de Deus. Vermeer, cristão. Albert Dürer, Cranach, cristãos, e eles pintavam a partir de uma ótica criação, queda e redenção. Então, o cristão ele pode ir para o museu, aliás, mais do que qualquer outra pessoa, um cristão vai para o museu, porque ele vai não só para ser elevado pela beleza da arte, ser tocado pela beleza da arte, ficar embevecido ali com um quadro bonito, mas ele também busca se informar, porque a arte e o entretenimento também é parte da criação que Deus nos deu. Com isso, o passo seguinte é aplicar esses princípios básicos para a restauração da cultura. É esse outro assunto para uma outra ocasião, mas o ponto aqui para nós é que na medida que a gente começa a interpretar o mundo, nós ganhamos agora a liberdade de restaurar a criação, a sua glória original. A tragédia do nosso meio hoje, evangélico, lá no Brasil, por exemplo, mas também na América e parte da Europa, é que as pessoas pararam de pensar de forma cristã, pararam de aplicar a mente de Cristo a tudo que se faz no mundo, e agora a gente vai a reboque da cultura, vai a reboque da moda do mundo. Em termos de música, entretenimento, nossas peças de teatro, os filmes evangélicos, muitas vezes são cópias mal feitas do que não cristãos têm feito, o que contrasta com momentos de grande crescimento da igreja, de crescimento integral, onde músicos cristãos, artistas cristãos, políticos cristãos, eles começam a determinar a moda na época deles, o que é o melhor do mundo na época deles. Mas esse é um assunto para outra ocasião. Caminhando para o final, então, a gente é chamado a discernir o mundo por meio da mente cristã. Então, ter uma mente cristã significa analisar, avaliar, entender o mundo ao nosso redor e, à luz da Bíblia, pensarmos, mesmo que imperfeitamente, os pensamentos de Cristo
a respeito de qualquer assunto, por mais complexo ou simples que seja. Não se trata de pensar a respeito de temas geralmente tidos como mais espirituais: oração, santidade, evangelização, etc. A mente cristã não está ligada só a esses temas. A mente cristã pensa o mundo de forma ampla porque Deus mesmo criou o mundo. Na medida em que uma mente cristã se desenvolve, ela lidará com informações, experiências, ideias, imagens, argumentos ou conteúdos encontrados em livros ou revistas, incidentes ou tragédias, e aí um homem ou mulher que tem a mente cristã vai encaixar tudo isso de acordo com o seu real valor na cosmovisão que ele já tem adquirido. Ok? E aí, último ponto. A gente precisa então formar hábitos da mente. Como a gente busca então a vontade de Deus? Como a gente pensa de forma cristã? Algumas disciplinas aí que ajudam a gente. Primeiro, a gente é chamado, sobretudo, e aqui é uma escala mesmo de valores, a meditar na Bíblia. A gente tem que ser o povo do livro. Deus fala a nós na Sagrada Escritura. Ele não fala a nós na criação. A criação louva a Deus de forma muda. Ele não fala na história. A história é a arena onde ele trabalha. Ele não fala internamente na gente, ele fala na Sagrada Escritura. Então o cristão tem que meditar na Bíblia. Ele tem que ler a Sagrada Escritura. E ler a Escritura com frequência, de tal forma que ele seja moldado pela Escritura. Uma das coisas mais bonitas da vida é você talvez notar na sua experiência, quanto mais você caminha com a Escritura, quanto mais sábio você fica. Você cresce, você consegue olhar para trás e medir isso. 2 anos de conversão, 3 anos de conversão, 10 anos de conversão, você lutando no texto bíblico, caminhando nos bons e maus tempos no texto bíblico. Aí você, ao refletir na sua existência, olhar a sua vida para trás, puxa, olha como é que eu cresci. Olha como é que agora Deus está me dando a habilidade de pensar o que para o não crente é um mundo fragmentado. Deus está me dando a habilidade de agora ver um mundo que Deus mesmo criou como um todo unificado. Então, medite na Bíblia. Gaste seu tempo com a Sagrada Escritura. Hoje a gente tem ferramentas, a gente pode botar app no celular, no iPad, baixar a Bíblia, ok? Ler a Bíblia enquanto sai do seu trabalho, trem, metrô, ônibus. Você tem Bíblias gravadas, você pode botar lá no seu carro, um MP3, você está dirigindo, ouvindo o texto sagrado. Primeiro ponto, para ter uma mente cristã, é desenvolver o hábito da meditação na Sagrada Escritura. Leia o texto. Segundo ponto, a gente forma um bom hábito da mente, ter uma mente renovada e cristã, separando o tempo de oração. Nossa vida com Deus é um relacionamento. E quanto mais tempo passarmos com Deus, mais o conheceremos e teremos intimidade com Ele. Um ponto importante para nós aqui é lembrar que, isso deveria ser óbvio, mas é sempre bom frisar, não importa o tempo que você passa na presença de Deus, importa a qualidade desse tempo que você passa na presença de Deus. Algumas vezes nós aprendemos visões idealizadas de oração, frases feitas, muita oração, muito poder, pouco oração, pouco poder, coisas desse gênero. Mas como é que você consegue acordar cedo, gastar 1 hora de oração, sendo que você tem que passar 8, 10, 12 horas do seu trabalho aqui no Japão? Na Bíblia nós temos livros de oração, que é os Salmos. Olha as orações dos Salmos, pequenininhas. Você lê uma oração ali em 1 minuto, 2 minutos. Se você consegue ter tempo para orar a Deus, gastar tempo na presença dele, muito bom, persevere. Mas se você não consegue, não se desespere, porque o que importa é que você ore de fato. O Pai Nosso é a oração modelo. Quanto tempo você leva para recitar o Pai Nosso? Já calculou isso? A oração mais básica para nós cristãos. 45 segundos você recita o Pai Nosso todo, é a oração modelo. E Jesus, antes de nos ensinar o Pai Nosso, ensinar os seus discípulos a nós o Pai Nosso, ele vai dizer que não é por vãs repetições que a gente vai ser atendido. Então, no dia louco que nós temos, do Brasil e aqui, você é chamado a orar. Você pode estar dentro do metrô, dentro do trem, dentro do ônibus, dentro do seu carro e conectando somente, ligando tudo que se passa ao seu redor com o próprio Deus.
Mas às vezes eu não tenho muita disciplina de meditação e pensamentos estranhos dentro do meio da oração. Não precisa brigar com esses pensamentos. Inclua-os na sua oração também. Torna eles oração. Você vê uma pessoa parece sofrida na rua, 1 ou 2 sentenças, entrega aquela pessoa para Deus. Você lembra da comida que você vai ter que preparar? Coloque isso diante de Deus. Agradeça pelas pessoas que vão se reunir para comer e agradeça a comida que vai se ter depois daquele culto, depois daquele encontro. Mais uma vez, a proposta aqui é integrar toda a vida a partir da mente cristã. Então, ore, tenha tempo de oração. Nós somos chamados a nos relacionar com Deus, a ter uma relação de amizade com o próprio Deus. Ela se dá pela oração. Na Bíblia, Deus fala a nós. Na oração, nós estamos respondendo a Deus. Terceiro ponto, leia bons livros. Isso ajuda a formar hábitos da mente. E esse é um recurso muito bom para Deus transformar nosso entendimento. Qual o critério para ler bons livros? É o meu critério? Não. É o critério criação, queda e redenção. Romances, ficções, livros de história, livros de filosofia, livros que possam ser encaixados nesse modelo, são livros que são úteis para ajudar você a ser sábio, interpretar bem a Bíblia, interpretar bem o mundo, perceber a beleza da criação, a glória de Deus na criação. Leia bons livros, assista bons filmes. A gente não tem como brigar com as mídias, a gente não tem como brigar com a imagem. A imagem se impõe hoje no nosso meio. Ok, tendo uma escala de valores claramente delineada, assista bons filmes. Seja tocado e comovido por bons filmes. Seja movido a ser melhor e glorificar a Deus por bons filmes. E há bons filmes, mesmo feitos por não cristãos. Se eles são bons, é porque isso reflete a bondade que Deus dotou a criação originalmente. E aí você usufrui isso. Você traz isso para a sua fé, para o seu crescimento, para o seu aprendizado de fé. Quinto ponto e último. Para formar bons hábitos da mente e buscar a vontade de Deus, converse com pessoas mais experientes, o que nos ajuda a sair do nosso mundo particular, e esse diálogo pode ser uma experiência muito edificante. Jovens, tenham uma amizade com pessoas mais velhas que vocês. Não despreze a maturidade. Quanto mais o tempo passa, mais se abre o abismo entre os mais velhos e os mais jovens. Isso é terrível, porque se o mais velho não tem energia do passado, ele tem experiência. Em nossa comunidade, nós não temos classe por faixa etária. Nós abolimos isso, porque a classe é só questão pessoal, tá? Okay? Mas a divisão por faixa etária faz com que as pessoas percam essa possibilidade de interação, de edificação mútua. Isso que é bonito na igreja. Você colocar numa mesma classe temática, um adolescente, um jovem, um adulto e um ancião, e as quatro faixas etárias poderem interagir naquela classe. O jovem adolescente serve os mais velhos com sua energia, com sua curiosidade, com sua garra, e os mais velhos podem servir os mais novos com experiência, com moderação, com questionamentos, com perguntas sérias. Então, converse com pessoas, nutra boas amizades. Isso é um ponto complicado. Eu volto e me desafio meus alunos a pensar nessas questões. Nós não temos livros sobre amizades, mas dentro da Sagrada Escritura, a amizade é um tema dominante. Você tem grandes amizades na Sagrada Escritura. Nenhum de nós cresce como homens e mulheres a serviço de Deus sem boas amizades, sem pessoas que possam ser uma caixa de ressonância para nós, pessoas que possam desafiar a gente, pessoas que podem corrigir e exortar a gente. Então, converse com pessoas, lide com pessoas, faça amizade com pessoas. Algumas perguntas aí de conclusão. Já experimentei pensar com a mente dividida? Essa é uma questão que eu já tenho tratado aqui. Como é que nós pensamos o mundo? Nós pensamos o mundo com a mente dividida? Outra pergunta. Eu entendo o que significa ter uma mente cristã? Aplico a forma de pensar cristã na maioria das áreas da vida? Ou eu a deixo apenas para questões de moralidade e de espiritualidade pessoal? Minha vida está fundamentada em verdade objetiva, revelada divinamente, ou mera opinião pessoal, minha e de outros? Sinto-me emocionado com as belezas da criação, as grandes obras de arte e as experiências de amor?
reconheço a voz de Deus nessas coisas, chamando-me para responder a Ele. Essas são questões que a gente precisa responder. E em respondendo, a gente consegue aferir se nós estamos pensando mais ou menos com a mente de Cristo, aptos a tomar boas decisões, a fazer a vontade de Deus, ou continuar tendo uma vida fragmentada que é infeliz, no final das contas. A mente cristã, então, como diz Henrique Lamires, é uma mente treinada, informada e equipada para manejar dados de controvérsia secular em uma estrutura de referência que é construída com pressuposições cristãs. A mente cristã é o pré-requisito do pensamento cristão, e o pensamento cristão é o pré-requisito da ação cristã. A gente pensa na vontade de Deus, pensa logo na ação, né? Mas antes de agir, a gente tem que pensar de forma cristã, e antes de pensar de forma cristã, a gente tem que ter a mente de Cristo, que vem por meio da conversão. O cristão que pensa desafia os preconceitos estabelecidos, perturba os complacentes, questiona as bases de tudo que lhe diz respeito e incomoda o mundo. E aí eu termino com o texto bíblico, que eu já citei parte dele aqui. Aí depois você confere se o texto serviu de fato como estrutura de toda a palavra dada aqui. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema desse mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu falei para a irmã, que está nos ajudando com os PowerPoints, o PowerPoint fica disponível para vocês, aí combine aí com os pastores da igreja, os irmãos podem usar esse material aí, depois combine como vocês podem adquirir, mas a minha oração é que Deus nos ajude não só a fazer a vontade dele, mas ter pensamentos que sejam cristãos e uma mente que seja de Cristo, salgada pela palavra, alimentada pela palavra, iluminada pela palavra, e o Espírito Santo agindo com poder nessa mente. Está falando que a gente tem uma vida unificada, que a gente celebra a Deus em tudo que Ele coloca diante da gente, uma vida de discernimento, de sabedoria, e sobretudo uma vida que, ao buscar a vontade de Deus, glorifique ao próprio Deus. Vamos orar, e os pastores estão com a palavra. Senhor, tem misericórdia de nós, diante do desafio posto na Tua Escritura. Cativa a nossa mente, nosso coração com a Tua palavra. Ó Deus, atrai-nos a Tua palavra, ajuda-nos a amar a Tua palavra, ajuda-nos a nos disciplinar para estudar e caminhar com a Tua palavra. Deus, salga a nossa vida, ilumina a nossa vida, transforma a nossa vida e nossa mente à luz da Tua palavra. Que de fato a Tua palavra e Teu Espírito nos ajude a ter a mente de Cristo, a pensar o mundo como Cristo, a interpretar tudo que ocorre na criação a partir dessa mente disciplinada e submetida a Cristo Jesus. Deus, cativa-nos a Cristo, ajuda-nos a celebrar a Tua criação, ajuda-nos a usufruir com alegria e liberdade melhor da Tua criação, mas sempre interpretando a partir da mente que o Senhor nos dá, a mente de Cristo. Cristo que é o nosso Salvador, Cristo que é o nosso Redentor, Cristo a quem oramos e confiamos na sua intercessão. Amém e amém.